Um bom dia para você que acompanha a TV aqui. Hoje estaremos entrevistando o pré-candidato a vereador Ronaldo, professor Ronaldo, tá bom? Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Caio. Bom dia aos telespectadores da TV aqui. É uma satisfação e um prazer para mim estar nesse momento com você aqui. E realmente é um momento de muita alegria poder estar Ronaldo, conversando com você aqui. Ronaldo, eu vou contar aqui um pouco da sua história. A gente vai indo junto, conversando sobre. Você nasceu no dia 12 de maio de 1974, no bairro Dona Zumira, onde reside até hoje. Certo? Exatamente, Caio. É pai de 4 filhos, formado em Geografia na Universidade Federal de Uberlândia e tem pós-graduação em Tecnologia Educacional no Unimas. Minas. Sua trajetória inclui forte atuação no sindicato, dirigentes dos Sindicatos Unidos dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais, ao lado da deputada Beatriz Siqueira. Ronaldo participou da elaboração e aprovação do piso salarial profissional nacional do regulamento da Fundeb e também atuou no Conselho de Confederação Nacional dos Trabalhadores, o CNTE. Ronaldo, você tem uma forte linhagem, uma forte história com a educação. Visto que acontece muito hoje, é um movimento que está acontecendo veementemente a municipalização das escolas estaduais. Você foi diretor da escola Mário Godoy, é isso? Exatamente, Caio. Então, esses anos sendo professor, o que você pode dizer que é a maior falta em Uberlândia? O que mais se defasa perante tudo isso? Caio, primeiro dizer, né, que eu sou professor, faço questão de colocar no meu nome alcunhado professor Ronaldo, para saber qual é a minha origem, qual é o meu espaço de fala. É importante salientar aqui, como você bem disse, eu moro no bairro Dona Zumira, que é a periferia de nossa cidade. Eu moro, inclusive, na mesma casa desde que nasci. Né? Então, tem um laço muito forte com o bairro, com a periferia, com a cidade de Uberlândia de maneira geral. E eu sei que foi a educação que transformou a minha vida. Então, somente através da educação, nós vamos promover a inclusão social, nós vamos promover desenvolvimento. Então, para isso, é importante que tenhamos uma educação de qualidade, que tenhamos uma educação para todos e todas. É inadmissível, no século XXI, na segunda cidade mais rica de Minas Gerais, ainda faltarem vagas em pré-escola, ainda faltarem vagas na educação infantil, ainda não ter uma qualidade universalizada. Isso é inadmissível. Então, nós entendemos que é necessário e é preciso fazer mais para a educação, e nós entendemos também que a educação, quando o povo tem acesso à educação de qualidade, o povo melhora a sua autoestima, o povo melhora a sua qualidade de vida, melhora as suas possibilidades de emprego, melhora inclusive a vida. A educação é mola transformadora, e nós sabemos que é um grande desafio, né, hoje, universalizar, sobretudo, a educação infantil, para que os pais possam trabalhar tranquilamente, sabendo que seus filhos estão bem assistidos, estão tendo, de fato, uma educação que os liberte e os promova para uma vida adulta saudável, né, e com qualidade. Nós sabemos, e eu sou fruto de escola pública, você é de escola pública, Caio, você sabe a importância que tem a escola pública em nossas vidas. Nós sabemos que a única possibilidade de ascensão social, de ascensão, é através da educação. Então, portanto, a educação é a nossa bandeira principal, até porque um povo que tem, de fato, educação de qualidade até adoece menos, né? Inclusive, nesse momento aqui agora, eu estou dentro de uma escola, porque é onde, efetivamente, eu me sinto bem. Né? Hoje é um sábado, está acontecendo muitas coisas, e eu estou aonde? Estou dentro de uma escola, cara, porque eu entendo que esse é o nosso local de fala. Eu entendo que a educação tem sido bastante judiada. Nós vimos, você acompanhou de perto, no período pandêmico, né? A negação da ciência, né? A negação da pesquisa, a negação do estudo, e nós temos a clareza e a convicção de que precisamos, de fato, valorizar o saber científico, precisamos, de fato, valorizar a ciência, precisamos, de fato, valorizar a escola, precisamos, de fato,
promover a educação. Então, eu gostaria de inicialmente dizer isso. Eu sou fruto da escola pública. Tudo que eu sou hoje, eu devo à escola. E a escola tem sido muito judiada, cara. Os profissionais em educação, os servidores públicos de maneira geral, têm sido muito judiados, né? E são eles que levam serviço público de qualidade na ponta. Quando você, por exemplo, você estuda em uma escola pública, você é atendido por funcionários públicos. Quando você vai na unidade de saúde, você é atendido por funcionário público, né? Então, o serviço público hoje ele é essencial e tem sido muito maltratado os seus servidores e servidoras, fazendo com que, às vezes, né, os profissionais da área da saúde também, Caio, que você também é usuário do SUS, assim como eu, né, quando a gente chega na unidade básica de saúde, quando a gente chega numa unidade de pronto atendimento, quem está lá, às vezes, o serviço é precário, não porque o servidor e a servidora não quer prestar um serviço de qualidade, é porque faltam condições de trabalho. Então, hoje está faltando condições de trabalho nas unidades de saúde, nas escolas, né, para que as pessoas possam, de fato, entregar um serviço de qualidade à comunidade. Portanto, eu queria registrar aqui. Quem vos fala é um professor apaixonado pela educação, acredita que a educação é a ferramenta que vai mudar a vida das pessoas, né? Aqui é um morador da periferia que entende que falta muito na nossa periferia. A nossa cidade, Caio, da introdução, é uma cidade boa de se viver. Eu tenho orgulho de morar e viver em Uberlândia, mas eu acredito que a nossa cidade pode mais. Nossa cidade pode ter mais serviços para a comunidade. Os nossos jovens, você é um jovem um brilhante, um jovem batalhador, você sabe, falta muito aparelho na periferia, falta opção de lazer, de esporte para a nossa juventude. Então, nós precisamos, de fato, inverter a lógica. Hoje, o desenvolvimento, o progresso, os aparelhos estão concentrados nas regiões centrais. E a nossa periferia falta quase tudo. A região do Morumbi falta vaga em escola, cara. Não tem educação para todo mundo. Às vezes, as nossas crianças, nossos adolescentes têm que se deslocar longe de suas casas para poder ter acesso a um bem fundamental, que está assegurado na Constituição, que é a educação para todos e todas. Eu estive caminhando pelo bairro Morumbi e eu ouvi as reclamações. Há quanto tempo não se constrói uma nova escola no bairro? Professor, eu quero citar uma parte que você entrou nesse pleito, eu quero continuar para dar esse mesmo segmento. O senhor esteve diretamente envolvido na recente greve de 48 horas dos servidores estaduais da educação em Uberlândia. Eu queria saber, porque alguns críticos alegam que esse movimento grevista frequenta e pode prejudicar os alunos. Esse movimento grevista, ele antecipa e retrai a educação, de certo modo. E eles dizem que essas greves atrapalham a educação pelo qual vocês lutam tanto. Eu queria saber como o senhor responde a essas críticas que diria àqueles que acreditam que essas ações são prejudiciais e que não os beneficiam os professores. Na verdade, Caio, quem atrapalha a educação não são os trabalhadores da educação em greve. Na verdade, nós estamos fazendo greve porque nas escolas estaduais falta o básico, o mínimo necessário. Foi graças à nossa luta, por exemplo, cara, é bom historizar isso, né? Anteriormente não tinha livro didático, os alunos não recebiam livros didáticos, os alunos não tinham acesso, além de não ter o livro didático, eles não tinham acesso à merenda escolar, né? Eles não tinham acesso, nem porta nos banheiros tinha, Caio. Às vezes faltava o papel higiênico em nossas escolas. Então foi graças ao movimento dos trabalhadores da educação, foi graças à luta, a várias greves, que nós conseguimos o livro didático, a merenda, melhorar um pouco a estrutura das escolas, mas ainda falta o principal, a valorização do ser humano que está lá para trabalhar, para prestar esse serviço. É importante salientar aqui que a desvalorização, hoje, uma tia da cantina que todos respeitosamente gostam, todo mundo tem uma lembrança de uma merenda escolar, todo mundo tem a lembrança da tia da cantina que carinhosamente serve o lanche. Esses profissionais, Caio, ganham menos de salário mínimo. O governador é um fora da lei.
ele paga salário inferior ao salário mínimo para esses profissionais. Os trabalhadores da rede estadual, os professores, professoras, ganham o pior salário do país, cara. O governador de Minas não cumpre nem sequer a legislação que garante um piso salarial profissional nacional. É negado aos servidores da educação esse direito mínimo constitucional. Recentemente, agora, o governador quer desmontar a assistência à saúde do servidor e da servidora, que têm cada vez mais sendo adoecidos. Ele impôs uma reforma previdenciária que obriga o servidor e a servidora, o professor e a professora, o ASG, o ATB, o supervisor, o especialista, a ficar mais tempo nas escolas, infringindo um sofrimento desumano. Então, quando nós fazemos greve não só para melhorar nossas questões salariais, mas para melhorar, para aumentar os investimentos em educação que tem sido tão judiada. Você é um jovem estudante do ensino médio. Você participou ativamente do processo de discussão do novo ensino médio, Caio? Você foi consultado? Você teve voz ativa nesse processo? Na verdade, o que eles querem fazer é privatizar a educação. O que eles estão fazendo é aumentando o abismo entre a escola pública e a escola privada. Vou te dar um dado para você analisar. Quando você vai na escola pública, da educação básica, quem está lá? É o filho do trabalhador e da trabalhadora. Portanto, os investimentos são poucos. Aí, para os governos, não precisa ter qualidade. Aí, quando você vai na universidade pública, quem está lá? É a elite da cidade. O filho do trabalhador e da trabalhadora está na educação privada superior. Mas, Ronaldo, como que, caso eleito, como você vai lidar com isso, sabendo que numa cidade de direita, a bancada, caso, um exemplo, Dandara venha vencer as eleições, a gente, que é a candidata no qual você apoia, ela vem vencer as eleições, como você e ela vão ajudar Uberlândia, sabendo que essa bancada de vereador de Uberlândia em sua grande maioria, por assim dizer, de extrema direita ou de direita? Primeiro, Caio, eu acho que as urnas no próximo pleito, em outubro, vai mostrar uma nova realidade. A população de Uberlândia quer mudança. A população de Uberlândia entendeu que precisa virar realmente, como diz a Dandara, com muita propriedade, precisa virar essa mesa do poder. Nós precisamos inverter a lógica. A cidade precisa ser vista da periferia para o centro, e não do contrário. Né? Nós temos a clareza que a Câmara de Uberlândia vai ter uma grande renovação, porque a população de Uberlândia não aguenta mais ir na UAI e não ter medicamento, não ter um comprimido, não ter, nem que seja, nem de pirona tem nas UAIs. A população não aguenta mais pegar um transporte coletivo, Caio, superlotado, de péssima qualidade, não aguenta mais bater na porta das escolas e não ter vaga. A população de Uberlândia quer mudança, e eu tenho certeza que teremos uma mudança significativa. A Dandara é a candidata do presidente Lula. A Dandara, em pouco tempo como deputada, já conseguiu quase 700 milhões em recursos para a nossa cidade. Dandara, em pouco tempo como deputada, conseguiu mais de 200 ônibus elétricos, Caio, renovando mais da metade da frota do transporte urbano de Uberlândia. Ela conseguiu trazer quase 2.000 casas do Minha Casa Minha Vida, que vai assinar convênio agora na próxima semana para a construção. Mesmo com pouca idade, Dandara acumula experiência. E com certeza, eu junto com ela lá na Câmara, nós vamos fazer um trabalho totalmente inverso ao que tem sido feito hoje. É claro que as grandes obras estruturantes necessárias serão mantidas, mas nós vamos inverter a lógica, nós vamos ter um olhar a partir da periferia, com valorização do servidor e da servidora, com serviço público de qualidade e, acima de tudo, ouvindo as pessoas. Nós estamos construindo um programa de governo não comprado por assessorias. Nós estamos construindo um programa de governo visitando os locais, conversando com as pessoas, dialogando, e na periferia, nós entendemos que é escutando que se acerta. Nós entendemos que quanto mais pessoas você envolve, maior é a chance de acerto. E nós estamos convictos que a companheira Dandara, nossa pré-candidata a prefeita de Uberlândia, sairá vitoriosa. E Uberlândia terá um programa inovador, terá um programa progressista, um programa que de fato atenda a todos e todas.
nós queremos uma cidade para todos, e não para uma pequena parte. Nós queremos inverter essa lógica. Eu tenho certeza que Dandara precisará de uma bancada forte, você tem razão. Dandara precisará de uma bancada forte de vereadores e vereadoras. Nós estamos nos propondo a isso. E eu tenho certeza que as urnas dará esse recado. As urnas, com certeza, a população de Berlândia quer um outro projeto de governo, quer um outro projeto de outra cidade planejada, uma cidade que inclua e que não exclua, uma cidade que valorize os seus moradores, que respeite os seus moradores. É inaceitável, Caio. Recentemente nós vimos aí, né, um cantor sertanejo, nada contra, até gosto do cantor, né, fazendo uma palestra para profissionais da saúde motivacional, cobrando R$ 90.000, numa cidade que falta de pirona, com recurso da saúde, cara. Isso não é normal, não podemos achar que isso é normal. Nós não podemos... Ronaldo, Sim. eu vou aproveitar que você citou o Odelmo para usar essa próxima pergunta. Você já comentou sobre o assunto, mas eu vou ressarcir ele aqui. A gente tem um déficit de 4.000 vagas em creche, em toda a Uberlândia. Esse déficit, ele é muito difícil de ser zerado. O Odelmo, há pouco tempo, lançou uma propaganda com o seguinte slogan: fazer mais, fazer bem, utilizando dessa mesma fala que criou creches. Essas creches que foram criadas não diminuíram o déficit. O que vocês vão fazer para diminuir esse déficit? E o que diria ao Odelmo, que compõe esse slogan, fazer mais, fazer bem, e ao mesmo tempo ganhamos em 8 anos, né, de Odelmo, 4.000 vagas de creches. É algo alarmante, um déficit de 4.000 em uma cidade onde 30% são jovens. Caio, eu quero te dar um outro dado alarmante. Nós temos 41.000 crianças na cidade de 0 a 3, das quais só 16.000 estão alocadas em escolas. 24.000 estão fora de escola. Eu vi uma reportagem outro dia, Caio, numa cidade da região metropolitana, só para você entender a importância da escola, da região metropolitana de Belo Horizonte, onde uma criança de 7 anos, Caio, morreu por desnutrição. A criança estava apenas pele e osso. Aonde deveria estar essa escola, onde deveria estar essa criança, Caio? Deveria estar na escola. Está na escola. Portanto, o fazer mais, fazer bem, que o senhor Odelmo usa, é fazer mais, fazer bem para o Camaru, onde destinou R$ 700.000 para um desfile de cavalo manga larga. Essa é a lógica dele. Nós vamos atacar o problema. Primeiro, entendendo, Uberlândia é uma cidade polo. Uberlândia é uma cidade que atrai as pessoas. Todos os dias aporta dezenas de pessoas aqui na cidade. Então, isso exige planejamento, Caio. Porque são pessoas que chegam todos os dias, que precisam de escola, precisam de saúde, precisam de emprego, precisam de transporte. Então, nós temos essa preocupação. Nós já estamos atacando o problema. A deputada Dandara acabou de trazer uma escola de tempo integral, com recursos federais, pronto para ser construída. Então, nós vamos atacar o problema construindo escolas. Vamos atacar o problema planejando. Nós sabemos que não se faz isso da noite para o dia, mas nós temos um planejamento e nós vamos zerar o déficit educacional ao final dos 4 anos. Isso é compromisso. Isso não é promessa, Caio. É compromisso. Até porque não podemos errar. Eu sou professor. A Dandara é professora. É filha de professores. Então nós temos um compromisso muito forte com a educação. Muito forte com a inclusão nas nossas escolas. Então pode ter certeza, o déficit educacional será zerado. E há um compromisso do governo federal em mandar recursos não só para a construção e equipamento, mas também para a manutenção de novas escolas. Isso será feito. Será feito e rapidamente, porque a escola não pode esperar. Lugar de criança é na escola. Está conseguindo me ouvir, Caio? Estou, perfeitamente. Continuando nessa mesma toada, queria te perguntar também sobre hospital e saúde. O que será feito? Perfeitamente. Primeiro, dizer que o governo federal colocou
recursos para a construção de UPAs que foram abandonadas pelo governo Odelmo. Nós temos uma UPA no Novo Mundo, na sua região, Caio, né, que desafogaria, né, a questão da saúde aí, e está abandonada, está sendo depredada e destruída. Estava pronta para ser inaugurada, né, com equipamentos sendo enferrujados, perdendo os equipamentos, e o governo Odelmo simplesmente sepultou as UPAs. Uberlândia tem mais de 20 anos, Caio, que não se constrói uma nova UAI. A população era de 400 mil habitantes, hoje são 800 mil habitantes, e a estrutura de saúde é a mesma. É inaceitável, não dá para compreender, não houve investimento na saúde. Infelizmente, a saúde foi terceirizada e entregue a ONGs para administração. Nós temos empresas que operam na saúde em nosso município que levam 1 bilhão do orçamento, 1 bilhão de reais, cara, e é muito dinheiro. E nós estamos vendo que a saúde não avançou, ela retroagiu. Nós vivemos um cúmulo absurdo de uma estudante negra, com futuro brilhante, né, lutadora, que teve sua vida ceifada, que perdeu sua vida na porta de uma unidade de atendimento terceirizada, um protocolo de atendimento ridículo, né, morreu ali na porta sem atendimento. Então, essa saúde não interessa à população de Uberlândia. As filas de cirurgias são enormes. O meu pai é um senhor de 81 anos. Ele está há 3 anos aguardando uma cirurgia, Caio. E ele tem 81 anos. A prioridade dele é vermelha, urgente. E, no entanto, ainda assim, ainda tem mais de 600 pessoas na frente dele. Isso não é normal, Caio. Nós temos compromisso de zerar a fila de cirurgias, de construir novas unidades de pronto atendimento, né, de investir na saúde primária. Hoje os ACS fazem um trabalho fundamental, os agentes comunitários de saúde, mas estão sendo sucateados, com baixos salários, com desvalorização, com falta de respeito, com falta de condições de trabalho. Nós vamos investir pesado na atenção primária de saúde. Nós vamos criar novas unidades de pronto atendimento, para que a população de Brasília não fique sofrendo. Você passa na porta, eu passei recentemente na porta do Y. Roosevelt, e eu me emocionei e não aguentei, eu tive que chorar, porque era uma grande quantidade de pessoas sofrendo ali e aguardando atendimento que demora 3, 4, 5, 6 horas. Não é porque os profissionais não querem atender, é porque eles não estão tendo condições. Infelizmente, a saúde vai mudar. Primeiro, né, nós não vamos cuidar da doença. Né? É claro que vamos cuidar da doença, mas nós não vamos deixar a população adoecer. Nós vamos investir na prevenção. Na prevenção. Por exemplo, dengue. Nós tivemos um surto enorme de dengue. Por que isso aconteceu? Porque nós temos agentes de combate a endemias, os nossos bravos agentes de zoonose, que não têm condição de trabalho. Ronaldo, que sofrem assédio, pressão. Sim, cara. Muito se diz que em 8 anos de governo Odelmo, o que mais foi criado foi rodovias. Dinheiro que deveria ir para a educação, dinheiro que deveria ir para a saúde. A minha pergunta é, sentado, eleito, você, sua candidata à prefeitura da Andara, todos, tudo certo, qual o primeiro passo? O primeiro passo é investir no transporte coletivo. É criar um sistema de transporte tão eficiente que as pessoas não precisem utilizar seus carros próprios. E, com isso, desafogar o trânsito, tornando o trânsito mais celere, mais ágil, mais rápido. Construir novos corredores de ônibus para reduzir o tempo das viagens. E, com isso, mais uma vez, melhorar a estrutura coletiva para que as pessoas possam cada vez mais utilizar o transporte coletivo. Esse é o compromisso nosso. As obras estruturantes, Caio, serão feitas. Nós não somos contra o progresso. A gente quer o progresso para todo mundo, e não para uma pequena parte. Então é fundamental investir no transporte bom, né, com valor acessível. Vamos investir, inclusive, no busão bom e barato. Nós queremos o passe livre aos finais de semana, para que a juventude possa desfrutar de lazer. Né? Nós queremos reduzir ao máximo o custo do transporte. Se necessário for, com a prefeitura subsidiando.
para que as pessoas possam circular pela cidade. E, evidentemente, se você tiver um transporte coletivo eficiente, a infraestrutura de viadutos, de vias, fica mais fácil, você reduz o trânsito, reduz o número de veículos circulando. É bom para o meio ambiente, é bom para a população, é bom para a cidade e é bom para a prefeitura, até para a economia dos cofres públicos. Então, nós temos programas nesse sentido, né? E o nosso principal programa é melhorar o transporte público. Isso é compromisso. E já não é promessa, né, Caio? Dandara nem é prefeita, nem como deputada, ela já fez muito. Nós estamos trazendo, volto a dizer aqui, mais de 200 ônibus elétricos. São ônibus modernos, confortáveis, que não poluem o ambiente. Se você tiver um transporte eficiente, com certeza você vai deixar seu carro em casa e vai utilizar o transporte público. E com isso desafoga o trânsito, não sendo necessário fazer tantas intervenções nas nossas vias, porque infelizmente o transporte é de péssima qualidade, não tem boa qualidade, a população cada vez mais investe no transporte individual, afogando as nossas vias. Então, primeiro é isso, é investir num transporte público de qualidade, desafogando as nossas vias. Ronaldo, vou fazer mais uma pergunta aqui, que a gente está com mais uma pessoa para entrar, para conversar com a gente. Mas antes de tudo, queria te perguntar, para finalizar esse assunto ver o mal de política, o senhor, tendo essa carreira de sindicalista, lutando pelos direitos da educação, a greve, ela foi um ponto principal para esse crescimento do nome Ronaldo. Sendo mais preciso, na greve de 48 horas, quando vocês fizeram em frente à Câmara Municipal, muito se utilizou da frase educação se constrói através de política social. O que quer dizer educação se constrói através de política social? Na verdade, Caio, quando a gente fala educação se constrói através do social, o que nós entendemos, volto a dizer aqui, que a educação é a única possibilidade de ascensão social para a maioria dos nossos jovens, para a maioria do nosso povo. Então, investir na educação é melhorar as questões sociais. Muitas das vezes, Caio, eu te dei um exemplo anteriormente de uma criança que morreu de desnutrição na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso deixa todo mundo muito triste, né? Então, a escola ela tem um papel fundamental, né? Além de promover o conhecimento, né, de tirar da ignorância do saber as nossas crianças, nossos adolescentes, dar a eles uma possibilidade. A educação cumpre um papel também para muitas famílias, para muitas crianças. A única refeição do dia é tomada dentro da escola. Então, quando você investe na escola, você está resolvendo um monte de problema social. Problema da fome, problema do abandono, problema da violência doméstica, Caio. Não sei se você sabe, o número de violência doméstica praticada, muitas das vezes, pelo pai, pelo padrasto, né, ocorre no período de férias escolar. 70% dos casos de violência doméstica estão descobertos na escola, Caio. Então, a escola cumpre um papel fundamental, um papel de grande relevância. Então, quando você investe na escola, você resolve toda uma gama de problemas sociais. Então, hoje, eu não tenho dúvida, a escola é o principal agente transformador da vida social, da realidade social da nossa população. Investir na escola é investir no futuro. Uma cidade, um estado que não valoriza a educação está matando o futuro. Nós fizemos uma greve de 48 horas, Caio, não porque quisemos fazer greve ou gostamos de fazer greve, porque infelizmente foi necessário. É a única forma de pressionar esses governos que estão colocados aí, esses governos entreguistas, que quer Estado mínimo para nós e máximo para eles. Quer entregar as escolas e a saúde, mas quer manter os direitos de uma elite que domina esse país há mais de 500 anos. Então, quando nós fazemos greve, não é pura e simplesmente por questões salariais, é por sobrevivência da escola pública. Porque quem está sendo atacado é a escola pública.
Nós defendemos uma escola exigente, uma escola competente, uma escola de qualidade, mas principalmente uma escola feliz. E não tem como ter escola feliz com profissionais infelizes. Profissionais infelizes que ganham um salário de fome. Nós somos seres humanos como todos os outros. Nós temos famílias para sustentar. E a cada vez nós vemos nossos rendimentos sendo massacrados e achatados. Um governador que deu 300% de aumento no seu secretariado. Quase 300% de aumento para ele, que tem coragem de oferecer 4% para aqueles e aquelas que ganham menos que o salário mínimo. Isso não é justo. Não podemos aceitar como normal, porque isso não é normal, Caio. Então é por isso que nós fazemos greve. Nós fazemos greve para que os nossos filhos tenham uma escola de qualidade. Nós fazemos greve porque as nossas escolas tenham um lanche de qualidade. Nós fazemos greve, inclusive, porque nos banheiros das escolas públicas tem um papel higiênico, que até isso falta. Cara. É por isso que fazemos greve. Né? E continuaremos fazendo até que esses governos nos escutem. Né? E os nossos estudantes, quando nós estamos em greve, é que vocês não tenham as suas disciplinas diminuídas. É um absurdo, por exemplo, Caio, você ter uma aula de química, uma aula de geografia no primeiro ano, enquanto seus colegas da rede particular têm 4, têm 5, têm 6. Tem que a rede particular não discute o novo ensino médio, porque eles não são atingidos por ele, mas vocês são. E é papel nosso fazer essa defesa. Nós temos que fazer a defesa, sim, da escola pública. Nós defendemos e continuaremos defendendo a escola pública, porque ela é o agente transformador da sociedade. Professor, a gente está com mais um convidado aqui. Eu já vou deixar ele entrar, porque ele quer fazer uma pergunta para você, um dos nossos jornalistas da TV aqui. Mas antes, me surpreendeu muito, eu quero comentar sobre essa parte. A gente tem um déficit muito grande de alunos de sexto e quinto ano não conseguindo ler nem escrever por conta da pandemia. Pandemia essa que foi mal gerida. Por quem? Excepcionalmente. Eu sei porque a gente tem uma cadência em cadeia sobre várias pessoas, não se diz respeito a só uma, mas excepcionalmente nas escolas de Uberlândia, onde foi o erro? Esse erro foi um erro federal que abandonou todas as escolas? É um erro municipal? É um erro estadual? Porque acontece muito dessa culpa sempre ser jogada uma para outra, de quem fez esse erro. Primeiro, Caio, dizer que Uberlândia foi a cidade que pior gestou a pandemia. Proporcionalmente, foi a cidade que mais matou na pandemia. Né? Inclusive, o prefeito Odelmo foi negligente. No auge da pandemia, quando morriam 36 pessoas por dia, Caio. Uberlândia morreu 36 pessoas em um único dia. No auge da pandemia, o senhor prefeito Odelmo Leão mandou todos os servidores e servidoras municipais de volta às escolas, reabrindo as escolas num ato arbitrário. Nós perdemos diversos companheiros e companheiras nossos na pandemia. Muitos professores, oficiais, SGs perderam suas vidas por negligência e inoperância de um prefeito que, inclusive, demorou, com o governo federal, errou muito. O governo federal, o senhor Bolsonaro, na verdade, fez o quê? Não só negou a vacina, como atrasou, retardou o processo de vacinação. Ficava divulgando cloroquina, que não tinha nenhuma eficácia. Ficava trabalhando contra as pessoas se imunizarem. Então, tudo isso, aliado a um prefeito negacionista, que também é Uberlândia, nós tivemos um caos na cidade. O déficit da pandemia foi porque não tinha estrutura técnica. Nossos professores, nossos trabalhadores em educação municipais, trabalharam da forma que tinha, com seus próprios equipamentos. Não teve nenhuma ajuda da prefeitura. Não teve nenhuma forma de atender as nossas crianças, aumentando ainda mais o abismo. Então, realmente, a pandemia foi muito mal gestada na cidade de Uberlândia. O prefeito Odelmo simplesmente negligenciou, não deu o suporte necessário. As nossas crianças não tiveram uma aula de qualidade, porque não tinha conectividade. Nós ainda temos escolas sem conexão por internet aqui, Caio. Nós temos boa parte das famílias que não tem
condições de acompanhar o processo online, como foi feito. Às vezes eu sou professor de escolas rurais, e eu me lembro bem que às vezes era um único aparelho celular para casa com 3, 4 crianças. Às vezes um assistia um dia, outro assistia outro dia, outro assistia outro dia, porque não tinha condição de assistir todos. E a prefeitura não teve um olhar complacente com essas pessoas que foram excluídas do processo. Aí nós estamos com uma geração hoje adoecida, né, com doenças psicológicas sérias, né, aumentou muito, né, a pandemia, de fato, contribuiu com tudo isso, né, mas a prefeitura não deu a contrapartida. Ela não possibilitou essas pessoas terem acesso à educação nesse período, ainda que de forma remota, né. Então, foi um erro do governo federal, sim, né, que negligenciou, que negou a ciência, que foi negacionista, que foi o país que mais matou no mundo proporcionalmente. E Uberlândia foi uma das cidades que mais matou no país proporcionalmente. Então, tanto a esfera federal quanto a esfera municipal falharam na gestão da pandemia. E só não foi pior, Caio, que os trabalhadores de educação foram à luta. Nós mobilizamos, nós ocupamos Câmara, dizendo não queremos morrer, né? Fizemos manifestações, né? E graças a essa manifestação, e graças ao Ministério Público, graças à Justiça, nós diminuímos a matança aqui em Uberlândia, nós ganhamos na Justiça o não retorno às aulas naquele momento de plena insegurança, naquele momento que dezenas de pessoas perdiam suas vidas diariamente na cidade de Uberlândia. Professor, vou chamar para cá um dos nossos jornalistas da nossa Web TV. Bom dia, Cleiton. Bom dia. Eu queria pontuar uma coisa que ele falou na fala anterior sobre o novo ensino médio, né? Que prejudica o aluno, só que nós já estamos no segundo ano do governo do PT e não revogou o novo ensino médio. Mesmo podendo revogar com um projeto de lei, uma PEC. Eu queria saber por que você acha que o governo federal do PT não revogou o novo ensino médio? Mesmo você tendo falado mal, já está no segundo ano do governo e não revogou até hoje. E foi uma promessa. Olá. Só pontuar aqui. Entrando na mesma linhagem, eu vou citar também um encaixe assim. Temos 2 anos de governo Lula, né? O que você acha que precisa melhorar ou que deixou de ser feito, mas que vai ser? É a minha pergunta. Na verdade, Caio, Cleiton, muito obrigado pela pergunta, muito oportuna. Tem 1 ano e meio de governo, né? E o governo Lula, lamentavelmente, não tem maioria no Congresso. Inclusive, o relator da educação na Câmara dos Deputados é Mendonça Filho, né, do novo ensino médio. Um relator que é dono de escola privada, né, que a ele interessa o novo ensino médio, porque quanto pior for a escola pública, mais gente na escola privada, né, entendendo que se a educação pública tiver qualidade, ninguém vai matricular na escola privada. Haja as universidades aí, todo mundo prefere universidade pública do que universidade privada, né? Na educação básica, essa lógica é invertida. Então, infelizmente, nós temos um Congresso reacionário, né? O governo do PT não fez maioria no Congresso, infelizmente. Nós somos minoria no Congresso. E projeto de lei tem que ser votado no Congresso, né? Não se revoga por decreto, né? Tem que ser aprovado no Congresso. E, lamentavelmente, o Congresso é uma casa de negociação, né? Mas já foi revogado, inclusive, né, para o próximo ano. E, evidentemente, que o primeiro ano que você chega no governo, você vai se inteirar, né? E já propôs a revogação do ensino médio de imediato. A bancada do PT, inclusive o deputado Dandara, já é favorável à revogação total, mas infelizmente não se tem maioria. Mas para o próximo ano já terá mais disciplinas comuns, né? Já revogou parte do ensino médio. E eu tenho certeza que ao final do mandato nós teremos um outro ensino médio, porque esse aí não nos serve, né? Então, para o ano que vem, já está no Congresso Nacional, vai voltar a ter mais aulas de química, de física, de geografia, de biologia, que inclusive vão tornar essas matérias obrigatórias. Eu não sei se vocês sabem, hoje obrigatório é só matemática, português, educação física e artes. As outras disciplinas são opcionais, né? Elas voltarão a serão obrigatórias. Então já está o projeto lá. É o projeto que nós queríamos? Claro que não. Nós queríamos muito mais. Mas nós vivemos um Estado democrático de direito. Não é um Estado absolutista. O presidente não tem todos os poderes, né?
presidente Lula precisa do Congresso. E um Congresso, lamentavelmente, a importância, Caio, aproveito o gancho da pergunta aqui, de eleger vereadores, né, eleger a prefeita Dandara e eleger vereadores aliados do programa dela. Porque não adianta eleger uma prefeita que não vai ter maioria na Câmara, que não vai ter vereador aliado dela na Câmara. Assim como não adianta nós elegemos o presidente, mas não elegemos o Congresso. Professor. O Congresso tem maioria de direita ou extrema-direita. E tudo é votado lá. Então não adianta propor revogação do ensino médio se não passar na Câmara. Né? Então nós temos que fazer pressão no Congresso. Por isso os trabalhadores são fundamentais ir para a rua, reivindicar e pressionar para que de fato consiga fazer a mudança. A gente tem mais 10 minutinhos, então vamos responder as perguntas de quem mandou aqui pra gente. E, Cleiton, vou deixar você fazer a sua pergunta, que eu sei que você tem mais uma. Vamos lá. A pergunta, acho que nem a pergunta, mas do professor Neivaldo. Professor Ronaldo, pré-candidato mais bem preparado para ser o vereador que vai defender a educação em todo o funcionalismo público. Temos aí o Rodrigo Reis. Professor Ronaldo, pré-candidato a, acho que é vereador, preparado para melhorar Uberlândia em todas as áreas do município. Carlos Arijade, parabéns pelas iniciativas. Temos que conhecer os políticos que vão nos representar para que possamos cobrar na hora devida. E Érica Alberto, muito bom. Precisamos observar bem as propostas. Muito obrigado a quem nos acompanha da TV aqui. Cleiton. Eu queria pontuar sobre a fala do pré-candidato, sobre que o governo não tem força no Congresso. O governo conseguiu, a Tabata Amaral, aprovar o pé de meia para o novo ensino médio, aprovou taxação de compras internacionais até $50, mas revogar, eu acho que o governo falta vontade política, porque hoje o governo está atrás de fechar as contas públicas, mas não consegue. Eu acho que falta... Essas contas públicas que vieram defasadas, a gente tem que pontuar isso para deixar certeza. bem claro que elas vieram defasadas. Talvez, obviamente, porque nenhum governo paga totalmente as suas próprias contas, elas pagam aquilo que ficou de decências. Óbvio. Não dizendo que federalmente tudo isso se tornou governo Bolsonaro, mas dizendo o seguinte, muito desse dinheiro foi para uma economia que não girou e que não devia ser girada naquele momento, que devíamos priorizar vidas. Isso, porque no meio da pandemia se gastou muito e veio com essas contas e empurrar essas contas para frente. Só que o governo não vejo nada sobre cortar gastos onde pode. Por exemplo, no judiciário, onde gasta muito dinheiro, sei lá, em salário de pensão de militar, coisas assim, absurdas, bilhões e bilhões por ano, eu não vejo essa vontade de cortar, só vejo de arrecadar. Como você vê que o governo não consegue fechar as contas públicas, mesmo aprovando mais taxação, pé de meia, mais gasto, mesmo assim não consegue revogar o ensino médio, que eu acho que quase unânime para os estudantes, ou para a área da educação, que é horrível. Como você vê assim, essa falta de vontade política? Primeiro, Cleiton, dizer que a gastança pública não é um problema da própria autonomia do Banco Central, né? Que muitos aí defendem. Hoje o presidente do Banco Central que está lá foi nomeado por Bolsonaro. E ele mantém a taxa de juros altíssima. Só a taxa de juros do Banco Central mantém hoje eleva em bilhões de reais a dívida pública do Estado. O Brasil perde capacidade de investimento, que fica pagando juros altíssimos, né, de um cara que está lá colocado por outro governo boicotando o país. Campos Neto hoje é um sabotador do desenvolvimento do Brasil. O dinheiro dos nossos impostos estão indo para o ralo por conta das taxas de juros altíssimas de Campos Neto, indicado por Bolsonaro, né, e que não pode sair de lá, porque tem um prazo determinado devido à autonomia do Banco Central. Autonomia essa que está a desserviço do país. Então, bilhões. É muito mais que é gasto de saúde, educação e segurança do nosso país, é gasto com juros da dívida pública. Então, o dinheiro, as gastanças públicas estão indo nas altas taxas de juros.
mantidas por Campos Neto. Né? A questão... E sobre veemência do pé de meia, eu não sei, eu não posso nem citar essa parte, mas ela é uma inteligência social pelo que foi defasado durante a pandemia dentro, como a sessão educacional, esse tipo de pleito. Eu acho que esse principal ponto sobre o pé de meia, eu acho que eu vejo uma certa característica de outras pessoas a tentarem defasar ele pelo fato de ser dinheiro público, mas ser um dinheiro público que revota a educação. Então, a gente cria essa escala de emergência, porque a gente sabe que há uma defasagem imensa da educação, que só se resolve através de dinheiro, em certos modos. Não, o que eu quis dizer é que o governo tem força, sim, para aprovar projetos dentro da Câmara Federal. Eu dei o exemplo do pé de meia, que é um projeto governista. Na verdade, Caio, é claro que nenhum deputado ou deputada vota né, questões como essa, né, contra... Né, às vezes você consegue aprovar um pé de meia, que é um projeto, um programa social. Nós temos que fazer déficit zero em cima de programa social. Saúde e educação não tem que entrar nessa conta. Qualquer investimento em saúde e educação tem que estar fora de contingenciamento. Não pode cortar investimento em saúde e educação. Não pode cortar investimento social de forma alguma. Tem que cortar a especulação econômica que tem nesse país. O governo não tem força, Caio. Infelizmente, o governo não tem força para revogar na caneta o novo ensino médio. Está revogando. O ano que vem teremos um ensino médio diferente que foi construído por Bolsonaro. Você vai voltar a ter sua aula de química, sua aula de física, sua aula de biologia, vai voltar a ser mais atrativo o ensino médio, mais competitivo na educação pública. Mas não tem força. Sabe quem hoje é o presidente da Comissão de Educação da Câmara? Nicolas Ferreira. Sabe qual é a preocupação dele? Discutir ideologia de gênero, coisa que nem existe. Então, o Congresso hoje, em sua maioria, é retrógrado. Em sua maioria, infelizmente, tem pautas que se diz conservadoras, mas que, na verdade, são aniquiladoras de políticas sociais. Então, não estou dizendo que o governo hoje, se tivesse força para revogar na caneta o novo ensino médio, teria feito, que é compromisso desse governo. Mas, infelizmente, o projeto que estava lá na Câmara de ensino médio é do Mendonça Filho. É ele que é o relator. Infelizmente, nós conseguimos negociar para melhorar. Porque o tudo ou nada, infelizmente, lá, Caio, se nós fizéssemos o tudo, seria o nada. Né? Infelizmente, nós temos que reverter isso nas urnas. É igual, volto a dizer aqui, não adianta eleger um programa para o Executivo e outro programa para o Legislativo. Né? O governo Lula foi eleito, mas com uma bancada conservadora que tem outras propostas. E aí, graças a Deus, nós vivemos uma democracia. Não é absolutismo. O presidente não tem força para impor. Mas ele tem força para revogar. Se tivesse, tinha feito. A gente está acabando, está nos últimos 5 minutos. Eu vou ler aqui, porque enviaram um sub. Walter Arantes, este é o momento mais importante para a tomada dos 4 anos futuros com educação, saúde, socialização e de todos. É importante saber que cada detalhe é passado para ver como erramos. Também teve a Ney Vieira, parabéns, professor Ronaldo. Você já está muito bem preparado para assumir a cadeira na Câmara Municipal de Uberlândia. Você me representa. Cleiton, mais alguma coisa? Não tenho mais nada a pontuar, não. Eu só quero desejar sorte para o pré-candidato. Espero que ele seja bem votado. É só isso mesmo. Obrigado, Cleiton. Professor, a gente vai dar aí 2 minutinhos para você dizer o que você precisar dizer para a gente poder encerrar. Primeiro, agradecer, Caio, a TV aqui, agradecer a você, ao Cleiton, pela pergunta extremamente importante, pelas perguntas colocadas aqui, que nos possibilitou realmente, né, dar uma pincelada no que a gente pensa sobre todos esses aspectos que são relevantes, tais como transporte, saúde e principalmente educação. Né? Eu queria dizer, nós estamos querendo fazer diferente.
Nós temos proposta para inverter a lógica. Nós queremos partir da periferia para o centro. Nós queremos colocar educação de qualidade na periferia. Nós queremos, de fato, fazer com que a nossa população seja amplamente respeitada, né? E o respeito se dá, no nosso entendimento, através de uma educação libertária e de qualidade. Nós temos compromisso com os mais excluídos. Nós temos compromisso com a população de Uberlândia. E a gente vai construir, sim, uma cidade que seja boa para todos nós. Uma cidade que, de fato, seja da gente. É isso, Caio. Só agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, professor Ronaldo. Lhe desejo sorte na campanha, na eleição. Sintonizado com você de informação de ponta a ponta. Esse foi a primeira sabatina com o vereador Ronaldo. Beijo a todos. Nos vemos semana que vem, no sábado, com o próximo vereador. Tchau, tchau.